Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bem-vindo, Walter. Olá, Martin. É bom te ver de novo. Claro, é bom vê-lo de novo também. Então, do que nós vamos falar hoje? Bom, hoje falaremos sobre a preparação para a chuva serôdia. Nós pensamos que seria bom falarmos sobre esse assunto. Na verdade, falarmos mais uma vez, não é? Afinal, este assunto é sempre relevante. Mas a principal razão é que a cada vez mais ouvimos que ainda não chegou a hora. Até mesmo em nosso meio, ouvimos mensagens para não confundirmos os eventos atuais com as profecias bíblicas, pois o tempo ainda não chegou. Há também artigos que foram escritos a respeito deste assunto de a Terra ter 6.000 anos de idade, dizendo que esta aplicação não é relevante, já que aquela menção no espírito de profecia é apenas algo genérico e não podemos nos basear naquilo a fim de sabermos aonde estamos no curso do tempo. A questão é que temos essa mensagem urgente, mas existem muitas pessoas por aí pisando nos freios, a ponto de fazer muita fumaça. Assim, concluímos que precisamos falar sobre isso mais uma vez e reiterarmos alguns pontos. Verdade, porque se você não se preparar para isso, você pode chegar tarde demais para essa chuva serôdia. Pode ser muito tarde. Então, Martin, faça sua oração habitual para começarmos. Nosso Pai nos céus, muito obrigado por todas as bênçãos que Tu concedeste sobre nós. Senhor, nós sabemos que o tempo é curto e nós sabemos que Jesus está voltando. Então nos ajude nessas conversas nossas. Ilumine nossas mentes com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Há algum tempo atrás, falamos sobre os 6.000 anos e a Semana Cósmica. E houve muita comoção a respeito deste assunto. Muitas pessoas se uniram para nos condenar por causa da suposta marcação de tempo, etc. Mas não estávamos marcando tempo nenhum. Falamos apenas sobre a idade da Terra e o período de 6.000 anos. E, bem, vamos dar uma olhada em algumas declarações que não foram escritas por Ellen White. Essa é muito interessante. Vamos dar uma olhada nela. Apenas para introduzir o tema. A visão em Lovett's Grove, em Ohio, numa tarde de domingo, no meio de março de 1858, foi de muita importância. Nela, o tema do grande conflito entre Cristo e seus anjos de um lado e Satanás e os seus anjos de outro, foi vista como uma contínua e íntima cadeia de eventos ao longo de 6.000 anos. Esta visão colocou os adventistas do sétimo dia em uma posição especial, com uma visão clara das obras da providência na história de nosso mundo. Ponto de vista este muito diferente daquele mantido por historiadores seculares, que veem os eventos das histórias como interações entre homens, frequentemente compreendidas como resultado do acaso ou desenvolvimentos naturais. Em outras palavras, essa visão e outras do grande conflito apresenta uma filosofia de história que responde muitas perguntas e, em previsões proféticas, dá a certeza da vitória final do bem sobre o mal. Aí está uma declaração dizendo que esta visão foi de tal natureza que ela mostrou claramente que todo o conflito se estendeu por 6.000 anos. E vejam, nós não estamos marcando data aqui. Porém, ao consultarmos as evidências bíblicas, veja, existem algumas discrepâncias entre a Bíblia e os textos masoréticos que não nos permitem saber exatamente quando será o fim dos 6.000 anos. Não podemos calcular isso com certeza absoluta. Porém, o texto masorético diz claramente que estamos no fim desses 6.000 anos. Nós estamos muito próximos disso.
Nós também temos as declarações de Ellen White a respeito dos 6.000 anos, independentemente do quão perto nós estejamos dele. E também temos esta afirmação nos dizendo claramente que o conflito se estenderia por 6.000 anos. Bem, apesar disso, há teólogos e líderes dizendo, não, isso ainda vai levar muito tempo. Só que isso me incomoda, e eu sei que também te incomoda, Martin. Aham. Porque os eventos que estão acontecendo no mundo hoje são tão proféticos que, se você perder a relação com eles, você perde o É trem. mesmo. E o que me incomoda é que na Bíblia também está descrito que vai ter escarnecedores. Sim? Então nós temos que posicionar isso. Quando que vai ser isso? Veja, nós não estamos dizendo quando. Não. O que estamos dizendo é que os 6.000 anos estão prestes a terminar. Sendo assim, os eventos que estão ocorrendo no mundo hoje simplesmente não podem ser desconectados deste tema. Tudo isso que estamos vivendo é profético. É por isso que sentimos esta obrigação de dizer ao mundo para se preparar. Preparem-se. Isso tudo não é um mero acidente. Isto é o precursor dos eventos finais. As pessoas podem zombar o quanto quiserem. Os teólogos podem citar a Septuaginta o quanto quiserem. Como já discutimos aqui muitas vezes mesmo, a Septuaginta se contradiz. Por exemplo, segundo a cronologia dela, Matusalém sobreviveu no dilúvio. Ela expande as eras de maneira que nada faz sentido. E é por esta razão que eles amam mencionar esta chamada fonte de sabedoria. Ela, porém, contradiz os textos massoréticos, contradiz claramente o espírito de profecia. Sendo assim, o fato de algum teólogo ainda querer utilizá-la, para mim, não faz sentido. E isso precisa ser deixado claro. Nós temos boa informação, nós temos a Bíblia. Os textos massoréticos são manuscritos que os reformadores aceitavam como canônicos. E nós hoje somos reformadores, no melhor sentido da palavra. E como tal, nós cremos que Deus inspirou aqueles textos. Eles são confiáveis. E isto se aplica ao Novo Testamento também. Correto. Eles são inspirados. O Textus Receptus é inspirado. E eu me surpreendo ao ler algumas de nossas publicações, até mesmo aquelas que deveríamos estudar semanalmente, que elas não mencionam o Textus Receptus de maneira alguma. Não. Ou então, muito pontualmente. E depois ainda se surpreendem por não serem capazes de provar as nossas doutrinas. Ora, isso se deve ao fato delas não estarem nessas versões aprovadas pela Igreja Católica. Estas são apenas algumas das questões que nos incomodam. Portanto, esta declaração é muito importante, pois ela fala de uma cadeia de eventos contínua e intimamente ligadas que duraria 6.000 anos. Mas ela também diz que isto muda toda a nossa visão da história. Sim. Portanto, por que muitos de nossos líderes e teólogos insistem em querer estender essa linha num período muito mais longo? Para mim, não faz o menor sentido. E outra coisa também sobre essa citação é que ela coloca os adventistas do sétimo dia numa posição muito clara, com opiniões muito claras. Uma visão que hoje em dia está turva, se considerarmos as declarações que são feitas hoje nesta denominação. Então agora, se todos nós concordássemos e víssemos o quão importante é isso, e nós poderíamos com uma voz contar ao mundo, ouçam, se nós olharmos para o que a Bíblia e o Espírito de Profecia diz sobre os sinais dos tempos, e você sabe, ok, esse período está ficando muito próximo. A nossa voz poderia ser muito mais alta. Exato. E veja, sabemos que Deus pode adiar a sua vinda, mas também sabemos que Deus pode abreviar os dias. Portanto, levando essa citação em consideração,
Estamos ali no finzinho, não é? E ao olharmos os eventos acontecendo ao nosso redor e ao verificarmos como eles se encaixam na profecia, não deveria isto dar um calafrio na sua espinha e fazê-lo acordar? Eu não consigo entender como alguém pode não acordar, a não ser que você queira permanecer dormindo. Eu acho que algumas pessoas amam ficar nesse estado de mornidão. Muito bem, então vamos rever algumas coisas. Apenas para deixar esse assunto bem claro. E também para dar uma mensagem específica para um tempo específico. Sabe, a Bíblia diz que é o servo mau que diz que o seu senhor vai demorar. Mas, para ser justo com algumas pessoas aqui, eu diria que também os servos enganados, não é? Eles também se enquadram nessa categoria. A terceira mensagem angélica está rumando para um alto clamor. E você não deve sentir-se na liberdade de negligenciar o presente dever e ainda assim entreter a ideia de que em algum tempo do futuro será o recipiente de grandes bênçãos, como que se nenhum esforço da sua parte um grande reavivamento aconteceria. Vocês precisam se entregar a Deus hoje, para que Ele os faça vasos de honra, aptos para o seu serviço. Devem se entregar a Deus hoje, para que sejam esvaziados de si mesmos, esvaziados da inveja, do ciúme, do planejar o mal, da contenda, de tudo aquilo que desonre a Deus. Precisam ter os seus vasos purificados hoje, para que estejam preparados para receberem o orvalho celestial, prontos para a chuva serôdia. A chuva serôdia virá, a bênção de Deus encherá cada alma que está purificada de toda corrupção. É nossa obra submeter nossas almas a Cristo, para estarmos preparados para o tempo de renovação pela presença do Senhor, aptos para o batismo do Espírito Santo. É imperativo que preparemos o templo da alma para o derramamento do Espírito Santo. O problema é que se nós acharmos que essas coisas ainda estão lá longe, num futuro distante, isto pode ser muito perigoso. Martin, não é essencial que façamos uma aliança com Deus? Não é fundamental? Absolutamente. Você sempre pode procrastinar e postergar as coisas. E dizer, tá tudo bem, eu vou fazer isso amanhã. Mas uma vez que você, como você disse, realmente internaliza e percebe quais podem ser as consequências se você não fizer, não obedecer essas coisas boas para se limpar e se ajeitar com Deus, então você vai perceber que isso você tem que fazer e não pode esperar. Sabe, ainda que Cristo não estivesse voltando logo, mesmo assim, não seria o certo a se fazer? É melhor você se preparar e Jesus não voltar logo do que você não se preparar e ele voltar logo. Com certeza, meu amigo. Portanto, essas coisas, sabe, deveríamos considerar tudo isso. São coisas que precisam ser discutidas. Esta atitude indiferente do mundo hoje, não apenas indiferente, mas de conformidade, eu diria. Vamos nos conformar com os padrões e normas do mundo. Ou melhor, com as exigências do mundo. Quando, na verdade, este é o tempo em que deveríamos estar pesando as coisas, pesando as exigências do mundo e as exigências de Deus. Precisamos ter um relacionamento sério. Eu concordo e eu acho que nessa altura do tempo nós deveríamos nos destacar. As pessoas têm que ver que nós somos diferentes do mundo. Sim, a coisa é urgente. Aqui temos uma declaração do desejado de todas as nações. Sabe, Martin, essas declarações são conhecidas. Precisamos condicionar as nossas mentes para, de fato, compreendermos a seriedade dos tempos em que estamos. Não é só nos prepararmos para uma calamidade que está chegando.
É nos prepararmos para encontrar com Deus. É mesmo? E para isso, nosso coração precisa estar em ordem para dizermos: este é o nosso É Deus, mesmo? a quem nós aguardávamos. Ele é o nosso Salvador. Precisamos ser capazes de ter esse relacionamento, essa confiança, para podermos gritar isto com alegria. E sabe de uma coisa? Isso coloca as coisas para mim em perspectiva. Às vezes você ouve pessoas dizendo: ah, mas vocês estão só espalhando medo. Vocês só falam de coisas negativas, querem assustar as pessoas. Se você se alinhar com Deus e começar a perceber o quanto Ele quer que você mude, você também vai ver isso de maneira diferente. Você não vai ver esses sinais que estão acontecendo como espalhar o medo. Você vai entender: uau, isso significa que Deus está para voltar? Nós temos que avisar outras pessoas também. Este é o X da questão. O que foi que Jesus disse? Vá todo mundo e pregue o evangelho. E se você souber que o tempo é curto, isso criará em você uma urgência. É por isso que o nosso ministério se preocupa em tornar a pregação o mais fácil possível para as pessoas. Não porque nós achemos que esta mensagem emana de nós, não, mas é por causa da seriedade da situação. É uma mensagem que precisa rodar o mundo e rodar rápido. Vamos ler a citação. Aqueles que tomam Cristo por sua palavra e rendem as suas almas à sua guarda, suas vidas aos seus comandos, encontrarão paz e tranquilidade. É o que você estava falando, Martin? Quantas cartas recebemos de pessoas que estão totalmente desesperadas? Centenas. Centenas. E ligações também. Sim, o que nós devemos fazer? Estes encontrarão paz e tranquilidade. Nada deste mundo pode fazê-los tristes quando Jesus os torna felizes com a sua presença. No perfeito consentimento há perfeita paz. O Senhor diz que manterá em perfeita paz aquele cuja mente permanece nele, porque confia nele. É um belo verso de Isaías, capítulo 26. As nossas vidas podem parecer sem saída, mas ao nos submetermos ao sábio artífice mestre, ele criará a norma de vida e um caráter que seja para a própria glória dele. E este caráter que expressa a glória, o caráter de Cristo, será recebido no paraíso de Deus. Quando Moisés contemplou a glória de Deus, sua face brilhou. Este é o caráter. E é um caráter que devemos procurar imitar. Jesus não derramava sua alma a fim de atrair pessoas para a fé? Sim. Sempre. Isso é tudo que ele fazia. Era obra dele? Esta deve ser a nossa mentalidade, não uma mentalidade de complacência. Vamos então recapitular os sinais da segunda vinda de Cristo. Especialmente em vista de que há tantas vozes dizendo que não, vocês estão confundindo as pessoas. Este não é o tempo da implementação da marca da besta. Isso é algo totalmente diferente. Tudo isso que está acontecendo no mundo não é a marca da besta. Ora, nós sabemos disso. Ainda assim, é um precursor. É hora de acordar. Sim. Vejamos os sinais da segunda vinda de Cristo. Cristo preveniu seus discípulos a respeito da destruição de Jerusalém e dos sinais que aconteceriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia concernente aos eventos que precedem a este, e a destruição de Jerusalém é utilizada para tipificar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Cristo, sobre o Monte das Oliveiras, ensaiou os terríveis julgamentos que precederiam sua segunda vinda. Ouvirão de guerras e rumores de guerras. Paremos aí um pouquinho. Por acaso estamos ouvindo de rumores de guerras? Isso é... Sim. Rumores sérios. Exatamente. Por acaso algum dos líderes não chegou a dizer que não hesitaria em fazer uso das bombas nucleares? E todas essas nações que agora estão conflitando são potências nucleares. Nação se levantará contra nação e reino contra reino.
e haverá fomes. Estão falando de fome por aí? Sim. Pestilências e terremotos. Nós já mostramos isso tudo. Em nosso próprio país, nós tivemos uma série de terremotos. Acontece que isso é novidade aqui no nosso país. Aliás, nós sentimos alguns aqui mesmo, em nossa pequena cidade. É inacreditável. Tudo isso é o início das dores. Enquanto parte dessas profecias teve um cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, elas possuem uma aplicação mais direta nos últimos dias. Ninguém pode negar que estamos vendo agitação no mundo. Ninguém pode negar que estamos vendo grandes terremotos, erupções vulcânicas, tempestades, tudo isso. E eu só quero mencionar porque os escarnecedores vão dizer: nós já tivemos isso desde 4.000 anos atrás. De novo, eu enfatizo. Ouçam. Se você colocar essas coisas em perspectiva, se você considerar a intensidade e a quantidade dessas calamidades acontecendo, nunca foi assim antes. Exatamente, nunca foi desse jeito. Martin, nós já colocamos isso aí muitas vezes. Este nem é o ponto da nossa discussão aqui. O nosso apelo é, por favor, preste atenção no que está acontecendo no mundo. Cristo declarou que, no final da grande perseguição papal, o sol se escureceria e a lua não daria sua luz. Esses eventos foram históricos. Tivemos a grande chuva de meteoros, o escurecimento do sol, no qual os bois e as vacas voltaram aos seus currais e as galinhas aos seus puleiros. Tudo isso já aconteceu. E já há anos atrás, isso foi muito bem documentado. Não por essa denominação, mas por pessoas seculares, que aquilo era totalmente incomum, essa escuridão e tudo mais. Exato. E esses eventos foram relatados nos jornais locais da época. Aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Cristo deu sinais de sua vinda, e ele declara que nós podemos saber quando ele estiver próximo às portas. A respeito daqueles que veem estes sinais, ele diz: essa geração não passará até que todas essas coisas se cumpram. E esses sinais aconteceram. Agora sabemos com certeza que o Senhor está às portas. Tivemos um episódio inteiro a respeito de todos os eventos em sua ordem correta que precisam acontecer a fim de que saibamos que estamos nos últimos dias. Então, de novo, como as pessoas são capazes de adiar a segunda vinda para 100, 200 anos? Uma vez que essas pessoas conhecem a Bíblia e o espírito de profecia, eu não entendo como elas podem ter esta compreensão. Jesus declarou que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas, e agitação nas nações da terra. Aqueles que contemplam estes sinais da sua vinda devem saber que ela está próxima, às portas. Ele nos dá este aviso vez após vez após vez. Jesus está às portas. Tempos de perplexidade estão sobre nós. O coração dos homens desmaia por terror das coisas que sobrevirão à terra. Mas aqueles que creem em Deus ouvirão a sua voz no meio da tempestade, dizendo: sou eu, não tenham medo. E esse é o X da questão. Se nós continuarmos falando sobre esses sinais e a brevidade da volta, essas são as palavras que você gostaria de ouvir Deus falando para você. Sim, isto nos tranquiliza. Sabe, as pessoas têm tanto medo das coisas que virão, porque, vamos deixar claro, elas têm medo de que as profecias não se cumpram e pareçam tolas. Você pode ser um tolo de fazer com que alguém se prepare para a volta de Cristo a qualquer hora? Não. Ninguém é tolo por pregar as profecias. Mas alguns têm tanto medo de que as profecias não se cumpram que chegam ao ponto de acusar aqueles que pregam de alarmistas ou teóricos da conspiração, ou seja lá o que for.
Mas eu prefiro ser chamado assim e cumprir o meu dever do que ser um procrastinador. Eu tô junto com você. Uma história estranha e cheia de eventos está sendo registrada nos livros celestiais. Eventos que foram declarados acontecerem um pouco antes do grande dia de Deus. Tudo neste mundo está agitado. Isto não é um fato? Com certeza. Por acaso você já viu esse mundo tão agitado assim? Não da maneira que está agora. Não em sua Não. vida, não é? Eu acho que nem mesmo na época da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro estava num estado como esse agora. Quantos suicídios estão acontecendo? Pessoas estão pulando de prédios. Exatamente. Nos Estados Unidos. Pois é, ela pulou. Que honra maior pode haver do que ser nomeada Miss Estados Unidos? Ou uma rainha, ou seja lá o que for, e ainda assim você pula? É porque ela não tinha Não. paz. Ela não tinha paz porque ela não tinha uma âncora. Agora vamos aos falsos profetas. Um dos sinais da destruição de Jerusalém, segundo Cristo, eram os falsos profetas que surgiriam e enganariam a muitos. Os falsos profetas surgiram enganando o povo e levando grande número ao deserto. Feiticeiros, mágicos, alegando ter poder milagroso, atraíram as pessoas a eles nas montanhas. Esta profecia também foi feita para os últimos dias. Este sinal é dado como um sinal da segunda vinda. Nós encontraremos falsas alegações. Falsos profetas surgirão com falsos sonhos e falsas visões. Mas pregue a palavra. Não seja desviado da voz de Deus em sua palavra. Vamos parar um pouco aí. Por que colocamos isso? Martin, o mundo hoje acredita em uma versão jesuítica dos eventos finais. Sim. Esse é o principal problema. Futurismo. É. E eles também nos dizem que vai ser um reino terrestre. Isto saiu direto dos jesuítas. E as pessoas acham que não tem problema, porque afinal os jesuítas são os educadores do mundo. Muitos sonham em estudar em uma universidade jesuíta, até mesmo os nossos teólogos. Eles se esforçam para estudar em universidades jesuítas. Mas o que pode ensinar infiéis além da infidelidade? É mesmo? Nada mais. Até mesmo se você estiver preparado, você pode se contaminar pelo jeito de pensar deles. Eventualmente, você corre o risco de escolher aquilo que te ensinaram do que aquilo que está revelado na Bíblia. Me foi mostrado que muitos alegariam serem especialmente ensinados por Deus e tentarão conduzir outros, e por meio de ideias erradas de dever, eles procurarão realizar uma obra que Deus nunca incumbiu a eles. Confusão será o resultado disto, que cada um busque a Deus por si mesmo para que possam compreendê-lo individualmente. Paremos aí um pouquinho. Aonde é que encontramos a revelação de sua palavra? Na palavra de Deus. Exato. A Bíblia foi escrita por muitas pessoas. Hoje em dia há muitas versões da Bíblia. E algumas dessas versões se contradizem. Deus, porém, nos deu uma outra testemunha, que é o Espírito de profecia, que por sua vez está em harmonia com a palavra de Deus. E se você pegar especialmente o livro de Hebreus, é impossível defender a doutrina do santuário celestial a partir das versões modernas. Correto? Esta doutrina, porém, está claramente descrita no Espírito de profecia. Se as pessoas pegarem, por exemplo, o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, não é? Ao lerem este livro, verão o que está escrito, por que está escrito e por que ele confirma o nosso ponto de vista a respeito do santuário celestial. Isto é de suprema importância para o tempo em que estamos vivendo. Porém, não podemos usar nenhuma das versões modernas bíblicas para apoiar essa ideia. Portanto, as versões modernas não apenas contradizem o textus receptus, mas contradizem o espírito de profecia. E me surpreende o fato de alguém escolher essas versões modernas. Se eu quero saber qual é a vontade de Deus, eu preciso estudar o que Deus disse.
Eu quero saber o que foi que Deus disse e não o que outra pessoa acha que Deus disse. É dessa maneira que você vai individualmente entender a vontade dele. Esta é a maneira. Não tem outra maneira. Deus fala a você pela sua palavra escrita. É mesmo? Você não pode ir para outra pessoa e essa pessoa diz para você o que Deus disse. Porque daí você não vai ter aquela individualidade que você tem que ter com Deus. É isso que precisamos fazer. Precisamos compreender o que é a palavra de Deus. Precisamos entender a Bíblia. Precisamos entender o que ela diz. E precisamos, especialmente nesses dias, desta outra fonte que corrobora aquilo que diz a palavra de Deus. E se porventura houver uma contradição entre a tradução bíblica e o espírito de profecia, então verifique o textus receptus. E se não houver contradição entre o textus receptus e o espírito de profecia, então aceite isso como norma. É, porque você tem os testemunhos. Assim haveria muito menos confusão. Mas, Martin, é muito possível que as pessoas estejam confusas nesses tempos em que vivemos. Há muito barulho por aí. Há tantas metodologias que estão sendo aplicadas hoje em dia. As pessoas estão baseando as suas crenças em sentimentos, impressões. E aconteceu algo interessante no passado, quando um jovem, nos tempos de Ellen White, passou a ensinar certas mensagens, mensagens estas que não estavam em harmonia com aquilo que a nossa denominação estava estudando na palavra de Deus. E é interessante vermos como ela lidou com aquele jovem. Na última noite, um jovem, desconhecido de todos nós, mas professando ser um irmão de Vitória, Austrália, veio a nós pedindo para ver a irmã White. Era tarde e eu recusei vê-lo. No entanto, nós o convidamos a passar aquela noite conosco e a tomar o desjejum na manhã seguinte. Depois de nossa costumeira meditação, conforme íamos aos nossos afazeres, este jovem levantou-se e, dando um comando para que todos permanecessem sentados, ele disse: "Vocês têm algum inário? Vamos cantar e então eu darei uma mensagem a vocês." Eu disse: "Se você tem uma mensagem, diga agora mesmo, pois estamos com pressa para ir ao correio e não temos tempo." Ele então começou a ler algo que havia escrito, que, entre outras coisas, dizia que o julgamento já havia começado entre os vivos. Após ouvir o que ele tinha para dizer, eu disse: "Meu irmão, você está confuso. Diga claramente como a sua mensagem se relaciona a nós. Diga de uma vez. Sua mente está sobrecarregada, você não compreendeu o seu trabalho. Muito daquilo que você disse está em harmonia com a Bíblia, e nós acreditamos nessa palavra. Mas você está muito ansioso. Por favor, diga o que você tem para nos dizer." Bem, ele disse que deveríamos fazer as malas e mudarmos para Battle Creek. Eu perguntei por quê e ele disse que era para dar a mensagem que o julgamento havia começado entre os vivos. Eu respondi que a obra que o Senhor havia nos dado para fazer não havia terminado. Quando a nossa obra for completada, certamente o Senhor nos dirá qual será o tempo apropriado para voltarmos para Battle Creek, ao invés de você nos dizer o que devemos fazer. Eu deixei com o irmão Starr para conversar mais com ele enquanto voltei a trabalhar. Ele disse ao irmão Starr que, quando a irmã White falou com ele tão gentilmente, e ainda assim com tanta autoridade, ele passou a perceber que havia feito um erro e que as impressões que o haviam movido de maneira tão vigorosa não eram razoáveis ou consistentes. Apesar de nossa família ser grande, consistindo de 10 membros, além de 3 visitantes, decidimos ficar com esse jovem por mais algum tempo. Nós não queríamos que ele se associasse a pessoas que o condenariam ou seriam duros com ele, e também não queríamos que ele continuasse ensinando as suas revelações. Preferimos ficar com ele para guiá-lo a caminhos seguros. Martin, por que estamos lendo isso? Bem, é bastante evidente que há muitas pessoas em nosso meio que adoram dizer aos seus irmãos o que fazer. Não é verdade? Sim. Eles estão prontos a lhe dizer o que fazer. Algumas vezes eles são bastante fortes
ao lhe dizer exatamente o que você deve fazer. Qual decisão você deve tomar em relação àquilo que está ocorrendo no mundo hoje? Sim, eles são bem prescritivos. Mas isso não cabe a eles. Isto é um assunto individual entre Deus e nós. Se eu lhe disser, ou você me disser, que Deus te mostrou o que eu devo fazer, bem, Deus me mostrou o que você deve fazer. Então você tem todo o direito de dizer: eu vou esperar até que Deus me revele. E se porventura for a mesma coisa que você está propondo, aí tudo bem. Mas nos tempos em que estamos vivendo, devemos basear as nossas decisões na Bíblia e no espírito de profecia, e será essa luz que nos dirá o que de fato devemos fazer. Não apenas isto, mas o que decidir. Ninguém tem o direito de dizer a você ou a ninguém mais qual é o seu dever. E como disseram claramente, caso isso esteja na Bíblia, como por exemplo, lembra-te do dia de sábado para o santificar? Neste caso, sim, a Bíblia diz para fazer isso. Mas em relação a receber um tipo de medicamento ou outro, isso não está escrito lá. Aliás, para dizer a verdade, o espírito de profecia me diz o contrário. Sendo assim, eu preciso aguardar até que Deus me convença e não necessariamente obedecer a alguém que pense saber qual é o meu dever. Escolha individual. Estamos chegando perto do fim? Com certeza. Vai ter mais e mais dessas pessoas dizendo o que você deve fazer. Será que é necessário, nos tempos em que estamos vivendo, que tenhamos este relacionamento pessoal com Deus e basearmos as nossas decisões em estudo pessoal, além dos fatos que possam ser apresentados, e que não haja coerção de nenhum tipo? Com certeza. Porque, mais e mais, quem são as pessoas principais que vão estar te dizendo qual é seu dever? Vai ser o Estado. Então, quando você vê pessoas se unindo ao Estado, você sabe, especialmente a igreja, você pode ver então uma luz vermelha É acendendo. necessário que tenhamos certeza absoluta de que aquilo que estão propondo esteja em harmonia com aquilo que o Senhor revelou. Muito bem. Outra questão muito importante é a da intemperança e glutonaria. Glutonaria e intemperança estão no fundamento da grande depravação moral de nosso mundo. É uma afirmação interessante? Martin, você sabia que, se você fizer uma pesquisa no espírito de profecia sobre essa palavra glutonaria, ela está geralmente associada ao consumo excessivo de carne? Satanás sabe disso e está constantemente tentando homens e mulheres a satisfazerem o paladar ao custo da saúde e até mesmo da vida. Comer, beber e se vestir tornam-se o centro de suas vidas. Um estado de coisas tal como este existiu antes do dilúvio. E este estado de dissipação é uma clara evidência do breve fim da história deste planeta. Será que já houve um tempo no qual a comida já foi mais evidenciada pela mídia do que o tempo atual no qual vivemos? É uma guerra por si só. Eu acho que não é nem um rumor de guerra sobre comida. E o que é que está rolando na indústria de alimentos? O que é colocado no alimento? Como eles manipulam o alimento? Todas essas coisas certamente são um sinal da breve vinda de Jesus. Martin, se você acredita que Deus é o Criador de todas as coisas e que tudo era bom, muito bom, e que Deus estabeleceu uma dieta original, um propósito original para a humanidade, se foi assim, estaria isto registrado em sua palavra? Será que ele colocou lá?
E a humanidade aceitou esta alimentação ou afastou-se dela? Eles tendem a mover para longe disso. E será que Deus tentou fazê-la voltar? Ele fez. E eles mal interpretaram que ele permitiu essa porção. Mas Deus não coage. Não. Ele não força a consciência. Porém, existem as consequências. Ele permitiu as consequências. Portanto, em relação a esta questão, poderíamos dizer que, sob este ponto de vista, considerando a manipulação que vemos na indústria de alimentos, especialmente na indústria de alimentos relacionada à proteína animal, manipulação esta que agora também se aproxima dos Sim. produtos vegetais. Eu me refiro à manipulação genética, que utiliza as plantas em metodologias que ficam fora do campo daquilo que Deus planejou no tocante a estas coisas. Não seria isto um sinal que estamos próximos do fim? Com certeza, porque a sua principal substância para ter uma mente clara é a sua comida. Então, obviamente, que o inimigo de Deus vai atacar isso primeiro. Muito bem. Veja, eu sou mais velho que você, mas mesmo dentro da sua vida, dentro do seu período de vida, você não viu mudanças dramáticas na indústria de alimentos? Ah, sim. Para melhor ou para pior? Ah, para pior. Eu fui criado numa fazenda. Então eu posso falar da diferença que eu notei nos últimos 20 anos. É incrível. Muito bem. Agora, se Deus está no controle, então deve ser-nos possível imaginar que um Deus de amor, que certamente não quer ver o seu povo se destruindo com todas essas práticas não saudáveis, e o fato dele estar liberando os ventos pelo fato de constantemente rejeitarem a mensagem dele, não será este um sinal do fim? Sim. Aí diz isso. Muito bem. Sabemos que o Senhor virá muito em breve. O mundo está se tornando rapidamente o que era nos dias de Noé. Ele está se entregando à satisfação egoísta, comendo e bebendo em excesso. Os homens estão bebendo o licor venenoso que os torna loucos. O excesso tem aumentado. Isto também é um sinal dos tempos. Sabe, você se lembra que uma das coisas que aconteceu ao nosso país durante o lockdown foi que eles proibiram a venda de bebidas? E foi uma loucura como as pessoas reagiram a isso. Não apenas isso, mas como eles tentaram contornar a situação. Ah, sim. Eles invadiram lojas tentando pegar o licor. E eles também começaram a destilar a própria bebida em casa. Isso mostra que o povo está totalmente comprometido a se apegar a todas essas coisas. Isto é o sinal dos tempos. E quanto aos atos de violência? Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e flertava com as falsidades. A terra estava cheia de violência. Guerra, crime e assassinatos eram a ordem do dia. Assim será antes da segunda vinda de Cristo. Qual é o estado das cidades hoje, Martin? Está indo muito mal, especialmente em cidades que costumavam ser bem seguras. Eu lhe faço uma pergunta. Algumas cidades estão chegando ao ponto de abandonarem a lei, liberando milhares de criminosos nas ruas, aos montes. Não são elas que mais sofrem? Sim, está muito ruim nessa altura. O povo de Deus deve guardar a lei de Deus. Mas o mundo rejeitou a lei de Deus. E agora o que parece é que ele está rejeitando até mesmo a lei dos homens. É evidente que podemos ver essas coisas em nosso tempo. Seria isto mais um sinal da vinda de Cristo? Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. É inacreditável o que sai no noticiário. Há certas cidades em nosso país mesmo que não queremos pisar lá nem de dia, quanto mais à noite. Não é mesmo?
Os sindicatos estão rapidamente recorrendo à violência se suas exigências não forem cumpridas. Está ficando cada vez mais claro que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica pode explicar a marcha constante dos obreiros do mal sob o comando de Satanás. Em cada multidão, anjos perversos estão trabalhando, instigando homens a cometerem atos de violência. A perversidade e crueldade dos homens alcançará um nível tão alto que Deus manifestará a sua majestade. Muito em breve, a perversidade do mundo terá atingido seu limite. E, como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. As terríveis notícias que escutamos de assassinatos e roubos, de acidentes ferroviários e atos de violência, revelam que o fim de todas as coisas está às portas. Agora mesmo, precisamos nos preparar para a segunda vinda do Senhor. Martin, estamos tentando dizer às pessoas para não se tornarem complacentes, para não dormirem, mesmo que aparentemente as coisas estejam voltando ao normal. Após estas leis todas que foram implementadas, não haverá mais alívio. Como nós mencionamos antes. Você acha que tudo está agora no estado de calmaria. Mas ainda, se as coisas que foram implementadas não foram revogadas, eu reconheço, não entre no estado de complacência. Muito bem. Então já vimos que muitas dessas coisas que mencionamos tiveram um aumento dramático, principalmente no último ano. Mesmo no último ano. E ainda assim as pessoas estão dizendo que Jesus vai demorar para voltar? A tempestade está chegando e precisamos nos preparar para sua fúria. Precisamos nos arrepender diante de Deus e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos tribulações por todos os lados. Milhares de navios serão lançados no fundo do mar. Marinhas afundarão e vidas humanas serão sacrificadas aos milhões. Incêndios surgirão inesperadamente e nenhum esforço humano será hábil para apagá-los. Estas coisas já não começaram a acontecer? Sim. Vimos navios se afundarem na Segunda Guerra. Você acha que não poderia ter relação com isso? Não existem conflitos entre marinhas hoje mesmo no mundo? Sim. Isso vai vir em breve. O que é que está acontecendo ali no Mar do Sul da China? O governo chinês não acabou de declarar que sua marinha é maior do que a dos Estados Unidos? Agora mesmo não está havendo atividades no Mar Báltico entre a marinha russa e a das Nações Unidas? Então, não seria possível que, muito em breve, haja terríveis conflitos? Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Bem, os palácios da terra ainda estão de pé, a maioria deles, pelo menos. Então, neste contexto, se considerarmos o ponto da história mencionado aqui, não se trata do período da Segunda Guerra Mundial? Correto. Não é? Este texto indica que é algo que ainda está por vir. É algo que ainda acontecerá. Desastres ferroviários tornar-se-ão cada vez mais frequentes. Confusão, colisões e mortes sem nenhum momento de aviso ocorrerão nas grandes linhas de viagem. O fim está próximo e o tempo de graça está se acabando. Oh, que busquemos a Deus enquanto Ele ainda se pode achar. Invoca-o quando Ele ainda está perto. Guerras estourarão nas últimas cenas da história desta terra. Vejamos o contexto novamente. Isto é algo que deveríamos estar esperando para o nosso tempo. Portanto, será que as condições atuais nos mostram que isto daí é uma possibilidade? E isso também está escalando de maneira muito rápida. Existe muita tensão. Continuando, as águas das profundezas transbordarão de seus limites. Estamos falando de tsunamis aqui. Transbordando de seus limites. O tsunami transborda de seu limite. Não tivemos tsunamis recentemente? Sim. Tsunamis muito sérios? Recentemente, sim. Vidas e propriedades serão destruídas por fogo e inundação. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo tem preparado para aqueles que o amam.
Não tem havido grandes inundações na Europa, Sim, na Ásia, sim, na África, no nosso país. em toda parte. É. Então, o contexto apresentado aqui não se refere a eventos que já passaram, mas de eventos que ainda estão por vir. E tudo já está prontinho para acontecer. Cada uma destas coisas. Na última manhã de sexta, um pouco antes de eu acordar, foi-me apresentada uma cena impressionante. Eu parecia despertar, mas não estava na minha casa. Das janelas eu pude ver uma terrível conflagração. Grandes bolas de fogo estavam caindo em casas, e destas bolas, flechas flamejantes voavam a todas as direções. Era impossível apagar aqueles fogos. Muitos lugares foram destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de um tempo, eu acordei e me encontrava em casa. Agora, uma outra visão. Eu vi uma imensa bola de fogo caindo em lindas mansões, destruindo-as imediatamente. Então eu ouvi alguém dizer: sabíamos que os juízos de Deus viriam sobre a terra, mas não sabíamos que viriam tão logo. Outros, com voz agonizante, diziam: vocês sabiam. Por que então não nos contaram? Nós não sabíamos. Alguns gostam de aplicar isso ao evento das Torres Gêmeas. Mas este fogo caiu sobre mansões? Sim, e casas. Com certeza não são os edifícios de Manhattan. Portanto, devemos esperar que estas coisas ainda aconteçam. Sim, e como a última frase nos adverte, vocês sabiam e não nos contaram? É essa a nossa missão. Martin, será que ouvimos dentro de nossa igreja, em geral, uma grande urgência para levar a mensagem? Não muito. Não em geral. Temos grupos de pessoas que querem levar a mensagem, distribuir o grande conflito, tentando levar a mensagem do alto clamor, dizendo a todos que o tempo é curto. Agora, será que estes grupos recebem apoio ou são ridicularizados? Na maior parte do tempo, ridicularizados. E o que fazer em relação a isso? Bem, primeiro você tem que se ajoelhar e pedir que o Senhor te ajude através desses dias. E então, nós deveríamos acordar as pessoas. Não parando a nossa pregação. Muito bem, você está então tentando me dizer que não podemos ser influenciados por vozes que insistem em dizer que o tempo não está próximo? Não pare. Pois tudo isso que nós estamos lendo aqui nos diz que a hora é agora. Então, basicamente é por causa disso que queremos reiterar que estamos absolutamente convencidos de que o tempo do fim está exatamente diante de nós. Não porque marcamos datas, mas porque os sinais estão aí. O tempo é curto porque o grande conflito se estenderia por 6.000 anos. Isto é bíblico e está em harmonia com o espírito de profecia. Sendo assim, não permita que ninguém o convença do contrário. Olhe para os sinais. Peça que Deus prepare o seu coração. O inimigo tem trabalhado e ainda trabalha. Ele está indo com grande poder e o Espírito de Deus está sendo removido da terra. Deus tem retirado a sua mão. Veja o exemplo de Johnstown, na Pensilvânia. Ele não impediu que o diabo destruísse aquela cidade inteira. Ela se refere a 31 de maio de 1889, quando aproximadamente 2.200 pessoas perderam suas vidas na inundação de Johnstown, quando uma barragem rompeu-se depois de muitos dias de chuva pesada. Eventos como este aumentarão no final da história da Terra. E se eu puder mencionar aqui, esse aí foi 2.200 pessoas. E de que número nós falamos hoje em dia nas calamidades? Pois é. E quantas barragens não têm quebrado nos últimos anos e vilas inteiras têm sido varridas?
A crosta da Terra se romperá devido às explosões dos elementos ocultos nas entranhas da Terra. Uma vez rompido, estes elementos varrerão os tesouros daqueles que, por anos, têm acumulado riquezas e grandes posses às custas da fome daqueles a quem empregam. E o mundo religioso também será terrivelmente sacudido, pois o fim de todas as coisas está às portas. Chegou a hora em que, por um momento, podemos estar pisando em solo firme, mas no próximo a terra estar tremendo debaixo dos nossos pés. Terremotos surgirão nos lugares menos esperados. Eu acho muito interessante todas estas novas notícias de erupções vulcânicas, lavas se derramando, vulcões que têm estado inativos há um grande tempo, de repente acordando. A atividade vulcânica do Anel de Fogo, que passa debaixo do Japão, por exemplo, não tem precedentes. Sim, esse anel de fogo está aceso nessa altura. Os climatologistas do nosso planeta podem dizer que o problema é a mudança climática, mas não, o problema é o pecado. Deus está retirando a sua mão. E estamos vendo todas essas coisas não por causa da mudança climática, mas por causa da condição do mundo. É porque a proteção de Deus está sendo retirada. É isso mesmo, e a brevidade da segunda vinda. Por incêndios, inundações, terremotos, pela fúria das profundezas e nas calamidades de terra e mar, está sendo dado o aviso de que o Espírito de Deus não estará para sempre com os homens. Se você ignorar isso, como faz o mundo, acreditando que a causa de tudo isso são reações naturais, você está em perigo. Deus está nos ordenando a nos prepararmos, enquanto o mundo lhe diz para reduzir o carbono. Ou seja, pare de respirar, Martin. Você está poluindo o ar com o seu carbono. Isso é ridículo. Especialmente se compararmos isto com a real razão pela qual tudo isso está acontecendo. E o mundo religioso alegremente tomará parte de tudo isso, como temos visto o tempo todo. As igrejas hoje estão pregando o evangelho da mudança climática. Elas não pregam mais o evangelho de Cristo e de sua segunda vinda. Não pregam mais os juízos que virão com ele. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. Será que é por causa da mudança climática? De acordo com os cientistas, sim. Relâmpagos do céu, unindo-se ao fogo na terra, farão as montanhas queimarem como fornalha, derramando as suas inundações de lava sobre vilas e cidades. É inacreditável o que está acontecendo agora, especialmente nesta questão. Massas de rocha derretida serão jogadas na água devido à convulsão das coisas escondidas na terra, fazendo com que a água ferva e lance rochas e terra. Haverá poderosíssimos terremotos e grande destruição da vida humana. Nós acabamos de ver isso lá no Pacífico. E todo mundo está dizendo que é a mudança climática. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o que o espírito de profecia realmente diz sobre estas questões. Satanás está trabalhando na atmosfera. Ele está envenenando a atmosfera. E aqui estamos nós, dependendo de Deus para as nossas vidas, tanto a vida presente quanto a nossa vida eterna. Estando na posição que estamos, precisamos ser despertos, inteiramente devotos, inteiramente convertidos, inteiramente consagrados a Deus. Ainda assim, parecemos estar paralisados. Que Deus nos desperte. Deus não tem impedido os poderes das trevas de levarem avante a sua obra de contaminar o ar com seu miasma mortal. Mas não é apenas a vida vegetal que é afetada. O homem também sofre com a sua pestilência. O que isso quer dizer, Martin? Nós lemos que existem toxinas no ar. E quem as coloca no ar? Satanás e seus agentes. Satanás então envenena o ar, seja diretamente ou por meio dos seus agentes. Será então que existe a possibilidade, em vista dos últimos eventos,
de que algo desse tipo possa estar acontecendo? Ou tal alegação não passaria de conspiração? Seria um absurdo sugerirmos que o ar está sendo contaminado de propósito? Existe mais do que evidência suficiente de que não é somente uma conspiração. Na verdade, é uma conspiração, mas não é uma teoria. Não é uma teoria? E será que, por acaso, ouvimos pessoas falando sobre contaminação do ar? Sim, bloqueando o sol. Pois é, tem um monte de coisas que estão querendo fazer. Mas e aí? Não apenas a vida vegetal é afetada, mas o homem também sofre com a pestilência. Estariam as plantas a salvo disso? Como então, Martin, deveríamos lidar com este assunto? Você acha que eles seriam capazes de prejudicar a fonte de alimentos? Sim. Então você vai ter que procurar por conta própria. Será possível que eles estejam, de propósito, danificando as fontes de alimento? Bem, nós sabemos que eles estão prejudicando as fontes de alimento ao retirarem dele todo o seu valor nutricional, procurando substituir isso com coisas prejudiciais. Isso já tem ocorrido há muito tempo. Mas alterar a fonte de alimentos de propósito? Será que as pessoas poderiam ser tão perversas a ponto de acrescentarem coisas estranhas aos alimentos, como há tanta gente especulando por aí? Se eles têm a filosofia de que o fim justifica os meios, então é isso que eles vão fazer mesmo. E, Martin, qual organização tem essa filosofia? Os jesuítas. Os jesuítas. Ora, mas eles são retratados como os intelectuais e heróis da humanidade. Mas o espírito de profecia os retrata como os inimigos do povo de Deus. E agora tem outro problema que entra. Eles mudaram as palavras disso e agora dizem pro bem comum. O fim justifica os meios. Então, atualmente, se é pro bem comum, soa tão bonito, todo mundo quer cooperar. Mas se eles manipularem a comida ou qualquer outra coisa porque é pro bem comum, você não vai nem perceber que você está sendo parte do plano deles. Ao analisarmos a história do que eles têm feito ao longo dos anos e daquilo que eles introduziram no mundo, por exemplo, quem deu início à indústria da droga, da cocaína, especialmente na América do Sul? Quem começou a utilizar pessoas na América do Sul em sua indústria das drogas para colherem cocaína e enviá-las a todo o mundo por meio das empresas dos Cavaleiros de Malta a fim de poluir toda a humanidade? Quem foi que introduziu coisas como café e produtos com cafeína na parte ocidental do mundo? Não foram os jesuítas? Sim. Eles estão envolvidos em todas essas coisas. O que os impediria de se envolverem nisso também? Ainda assim chamam eles de heróis, aqueles que formulam leis contra a palavra de Deus e que querem obrigar todos a segui-las. É inacreditável que as pessoas prossigam com isso sem se fazerem a pergunta: será isto um sinal dos últimos dias? Mas não, elas querem apenas apagar o ocorrido, como se não tivesse existido ou fosse apenas um acidente na história. Mas isso é um caminho muito perigoso. Aqui diz claramente que tudo isso é o resultado de gotas da ira de Deus. Em outras palavras, Deus assume a responsabilidade por aquilo que ele permitiu ou não impediu. Estas gotas, borrifadas na terra, não passam de pálidas representações do que será o futuro próximo. Tudo isso não está aumentando em intensidade? Sim, ele nos advertiu previamente. Nós estamos vivendo numa época onde isso é a realidade. E as pessoas dizem que a hora ainda não chegou. Para mim, é incompreensível. Fomes aumentarão, pestilências varrerão milhares. Perigos dos poderes satânicos nos rodeiam por toda parte, mas o poder restritivo de Deus está sendo agora exercido. Quando este poder restritivo for retirado, não seria bom estarmos acertados com Deus? Com certeza. Não é este o tempo para séria introspecção? Cada dia, quando você abrir os seus olhos,
Essa é a estrada que você tem que percorrer com Deus. Mesmo no tempo dela, foi-lhe mostrado que o Espírito de Deus está sendo retirado da terra. O poder mantenedor de Deus em breve será recusado a todos aqueles que desconsideram seus mandamentos. Notícias de transações fraudulentas, assassinatos, crimes de todo tipo estão sendo cometidos diariamente. A iniquidade se tornou algo tão comum que não mais choca os nossos sentidos como antigamente. O que dizer do nosso tempo? Ah, é incrível. Eu acho que as pessoas nem mais conseguem se sentir chocadas. E a legislação? As legislações atuais são tão contrárias aos mandamentos de Deus que é como um desafio a Deus. E aí, o Senhor vai fazer o quê? O mundo relaxa e abraça o mal ao invés de abraçar a verdade. Temos visto em todos os países do mundo, ao mesmo tempo, legislações que desafiam completamente a ordem estabelecida por Deus para a humanidade. É verdade. Mesmo em países que eram muito mais conservadores e cristãos, agora já era. Já era? Já era. Na verdade, se você seguir a Bíblia, você é marginalizado, você é cancelado, até mesmo pelas igrejas. É. Portanto, por que Deus permite as calamidades? Será para provar que a mudança climática é uma realidade? O que querem dizer as terríveis calamidades pelo mar? Navios lançados na eternidade sem um momento de alerta. O que significam os acidentes por terra? Incêndios consumindo as riquezas que os homens acumularam, muitas das quais foram ajuntadas por meio da opressão do pobre. O Senhor não interferirá para proteger as propriedades daqueles que transgridem a sua lei, que quebram a sua aliança e pisoteiam o seu sábado, aceitando em seu lugar um dia espúrio de descanso. As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, varrendo dela as estruturas mais caras, como se fossem um fôlego de fogo do céu. Não deveriam esses juízos despertarem os professos cristãos? Deus permite que aconteçam para que o mundo preste atenção, para que os pecadores tenham medo e tremam diante dele. Deus tem um propósito ao permitir essas calamidades. Elas são um de seus meios para despertarem homens e mulheres. Através do comportamento fora do comum da natureza, Deus manifestará aos duvidosos agentes humanos aquilo que ele claramente revela em sua palavra. Eis o X da questão. Se você não estuda a palavra, você atribuirá todas essas calamidades a alguma causa natural. Se você der ouvidos àquilo que é dito pelo Vaticano, assim como também dos porta-vozes dele, você acabará negando completamente a palavra de Deus, pois aquilo que dizem não se baseia em sua palavra, baseia-se apenas em suas tradições, tradições estas que contrariam a palavra de Deus. Ainda assim, o mundo segue os conselhos desta gente. Até mesmo pessoas de nosso próprio meio. Alguns estão dizendo que isto é a coisa lógica a ser feita. Seguir infiéis que não seguem os mandamentos de Deus e que estão em aberta rebeldia à sua palavra. Quão frequentemente escutamos de terremotos, tornados, destruição por fogo e inundação, com grande perda de vida e propriedade. Aparentemente, estas calamidades são surtos caprichosos e desorganizados, meramente forças da natureza que não estão sob controle do homem. Mas nelas podemos ver os propósitos de Deus. Elas são as agências pelas quais Deus busca despertar os homens sobre o perigo. Se não virmos desta maneira, acabaremos vendo como o mundo enxerga. E então seguiremos a besta. Tudo o que ela diz. Receberemos a sua marca e sofreremos as suas pragas. E uma outra coisa que nós temos que manter em mente agora é que quando nós lemos pela primeira vez que Satanás colocou uma infecção mortal e que ele estuda os laboratórios da natureza e tal, Deus permite que ele faça isso porque ele tem um propósito. Sim. E o propósito dele é, como nós lemos antes, é fazer com que você dependa dele e se prepare. Voltemos para a história antiga. A história na Inglaterra, por exemplo. Temos as lendas do rei Arthur, por exemplo.
Rei Arthur e a Távola Redonda. Naquele período de tempo, também havia as histórias de Robin Hood, que falava sobre a degeneração da sociedade e o abuso de poder e todas essas coisas ruins. E todo mundo estava lá esperando o retorno do rei Arthur para que ele pudesse consertar as coisas e colocar tudo em ordem. É claro que, se você analisar isto a fundo, perceberá que não passam de distorções do teatro jesuíta. É isso que são. E hoje o mundo também anseia pela chegada de um rei Arthur com a sua távola redonda, com os seus 12, que obviamente é uma contrafação de Jesus e os seus 12 discípulos. Mas a questão é que o mundo anseia por uma contrafação. O mundo anseia que Satanás venha e conserte as coisas. E ele virá? E infelizmente eles não sabem que esperam por Satanás. Sim. Porque eles não leem. Eles não leem. Mas aqui nos diz que o mundo não está sem governante. O programa dos eventos vindouros está nas mãos do Senhor. Ele nunca perdeu o controle. A majestade do céu toma sob sua responsabilidade o destino das nações e as preocupações de sua igreja. Portanto, em meio a todo esse caos, o que precisamos fazer? Manter a nossa fé. E focar. É. Focar aonde? Em Deus. Em Deus. E não no que está acontecendo aqui na Terra. Nós somos observadores. Somos observadores? Estas representações simbólicas, referindo-se às serpentes de fogo no deserto, servem um propósito duplo. Através delas, o povo de Deus aprende que não apenas as forças físicas da Terra estão sob o controle do Criador, mas também que está sob o seu controle os movimentos religiosos das nações. Isso é especialmente verdade em relação à imposição da observância do domingo. Nós falamos sobre isso há pouco tempo mesmo. Agora, em janeiro, as igrejas do mundo não se reuniram para orarem pela implementação do falso sábado? Sim, por uma semana inteira. Uma semana de oração. A agenda anual delas, por acaso, não inclui a inversão de Gênesis capítulo 1? Muito bem. E isso não é um sinal? Não é? É um sinal grande. Como as pessoas não veem que isto é um sinal? É um sinal que Deus removeu o seu poder restritivo, permitindo a elas que fizessem em seu nome aquilo que é totalmente contrário à sua palavra. É inacreditável. Ao grande final da obra, nos depararemos com perplexidades que não saberemos lidar. Mas não nos esqueçamos que os 3 grandes poderes do céu estão trabalhando, que a divina mão está na roda e que Deus levará a cabo seus propósitos. Ao invés de o povo de Deus ficar todo perturbado pelo fato de todas essas coisas estarem acontecendo, nós deveríamos dizer a nós mesmos que, uma vez que Deus está permitindo tudo isso, chegou a hora de eu ter um relacionamento íntimo com Ele, porque muito em breve eu o verei pessoalmente. A hora chegou de vermos Jesus. Assim como a complexidade da roda estava ao encargo da mão debaixo das asas do querubim, assim a complexidade dos eventos humanos estão debaixo do controle divino. Entre a luta e tumulto das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda guia os assuntos da terra. É algo muito bom de se ler. É um tamanho de um alívio, porque como você pode dizer que nós estamos espalhando medo se você sabe quem está no controle? E ao olharmos para o mundo e vermos os tumultos, os conflitos de interesse, ao vermos governos emitindo leis draconianas, leis estas baseadas em ciência duvidosa, isso tudo deve nos dizer que há algo de muito errado. Martin, quando milhares de pessoas param os seus caminhões dizendo que elas não mais aceitam essas coisas, ainda assim os governos vão forçar, mesmo indo contra o senso comum, contrariando até mesmo a ciência. O governo ignora a vontade do povo.
Isso tudo nos diz que estamos, de fato, nos últimos momentos da história deste mundo. Nos anais da história humana, o crescimento das nações, o levantamento e queda de impérios aparecem como dependendo da vontade e façanhas dos homens. O desenvolver dos acontecimentos, em grande parte, parece determinar-se por seu poder, ambição ou capricho. Não ouvimos líderes religiosos, como o Papa, dizer que somente a própria humanidade pode se livrar dessa situação? Segundo ele, a própria humanidade deve sair disso? Cabe aos homens acharem a solução. E é a mesma coisa com a mudança climática. Deus não pode nos ajudar. Para eles não existe Deus. Ele não atua mais aqui. Para eles, este poder de livramento cabe à humanidade. Não seria isso um sinal dos tempos? Quantas afirmações arrogantes! E ainda assim, a humanidade se apoia nestas alegações, mesmo estando elas tão longe da palavra de Deus. Mas é como você disse. Tem um novo Deus na Terra. E é a ciência. Então todo mundo está se agarrando a essa ciência e fazendo dela um ídolo. Mas na palavra de Deus, afasta-se a cortina e contemplamos ao fundo, em cima e em toda a marcha e contramarcha dos interesses, poderios e paixões humanas, a força de um ser todo misericordioso a executar silenciosamente e pacientemente os conselhos de sua própria vontade. Isto não é confortador? É confortante saber que Deus não está sendo surpreendido. Não. Ele ainda está no controle, com calma. Como eu deveria me portar então? A mesma coisa. Martin, quantos vídeos você recebe por dia de pessoas dizendo: olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas não adianta, vai acontecer, porque o Espírito de Deus está sendo retirado. As pessoas acham que ou Deus é incompetente ou que ele não está interessado. Não é? Mas não é isso que lemos aqui. Ao poupar a vida do primeiro assassino, Deus apresentou diante de todo o universo uma lição sobre o grande conflito. Era o seu propósito não meramente acabar com a rebelião, mas demonstrar a todo o universo a natureza dela. Os santos habitantes dos outros mundos estavam observando com maior interesse os eventos acontecendo aqui na Terra. Deus trouxe a si a simpatia e aprovação de todo o universo, enquanto que, passo a passo, o seu grande plano avançava para o cumprimento completo. O ato da morte de Cristo para a salvação do homem não apenas tornou o céu acessível a ele, mas diante de todo o universo justificaria Deus e seu Filho em seu tratar com a rebelião de Satanás. Todo o universo está assistindo com interesse inexprimível às últimas cenas do grande conflito entre o bem e o mal. Não deveríamos nós fazer o mesmo? Com certeza. Ou devemos ignorar? Não, especialmente não. Isso deve pôr em perspectiva para as pessoas que dizem: por que Deus permite isso tudo? É para provar que ele está certo. E de fato está sendo provado que Deus está certo. Qualquer um que ouse estudar a Bíblia para encontrar o seu conforto na palavra de Deus, perceberá que Deus está permitindo o que está acontecendo a fim de vaciná-lo contra o maior vírus que já infectou a humanidade. E este vírus tem nome, ele chama-se pecado. Não é mesmo? É mesmo. E o que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. É um ato contrário ao caráter de Deus. Mas o pecado foi uma injeção tão ruim. E veja, eu não quis fazer nenhum trocadilho intencional com a palavra aqui, ok? Mas o pecado foi algo tão ruim que Deus precisou tomar as consequências sobre ele mesmo. E isto demonstrou por toda a eternidade que Deus se preocupa sim conosco. Então, essa discussão aí, será que Deus se preocupa com a humanidade? É claro que se preocupa. Você pode ir lá checar na palavra de Deus e constatar que aquilo que Deus está permitindo agora é uma demonstração pública
das consequências da rejeição de sua palavra. O nosso pequenino mundo é o livro de estudos do universo. Ao falar sobre a batalha entre Cristo e Satanás, com duração de 4.000 anos, e de sua grande vitória na cruz, ela utiliza frases como "o universo celestial observou", "todo o céu e mundos não caídos foram testemunhas", "eles ouviram, eles viram", "o céu observou", e "que visão para o universo celestial". Martin, você acha que o universo celestial tem nojo do que está acontecendo aqui na Terra? Ah, com certeza sim, é. Ao vermos as notícias e lermos sobre as decisões que alguns dos poderes governantes deste mundo, você fica animado ou enojado? Eu fico com nojo. Você está enojado? Bem, qualquer ser humano que pense, ao olhar as vozes discordantes aí fora, ao ver as legislações sem sentido que estão Aham. sendo aprovadas, toda esta opressão e violência, tudo isto nos mostra que há algo realmente ruim acontecendo em todo o mundo. E sabe de uma coisa? Que tal simplesmente esse ame o teu próximo? Você vê em toda essa coerção que nós vimos durante os últimos 2 anos, você vê alguma coisa de amarás o teu E próximo? quanto amarás o teu próximo como a ti mesmo? Muitas dessas leis parecem se aplicar apenas àqueles que se sujeitam a leis, mas não que aplicam a lei. Exatamente, eles distorceram. Porque se você não quer obedecer, então eles jogam essa mesma frase contra você. Você não ama o seu próximo. Mas esse amor não é recíproco. Muito bem, então vamos ao cerne deste debate. Por que decidimos falar sobre esse tema? Porque ouvimos muitas vozes dizendo que o tempo não está próximo. E apenas para colocar as pessoas num assim diz o Senhor, você acredita que os eventos finais estão se desenrolando diante de nós? Sim. E a volta de Jesus está muito próxima. Está às portas. Vemos isso nos tumultos? O que você sugere para esse tempo que estamos passando? Eu sugiro que nós comecemos a ajoelhar mais frequentemente, começarmos a nos unir como um povo pela palavra de Deus, para levá-la para as pessoas aí de fora e remover o medo das nossas vidas. Outro dia eu tive uma conversa com um grupo de pessoas que vieram de algumas ilhas. Não preciso dizer aonde. Muitas dessas pessoas perderam seus empregos por decidirem ficar firmes quanto ao que acreditavam. E elas estavam preocupadas. E nós conversamos a respeito do que fazer em tempos como este. O que será dessas pessoas que, de repente, estão sendo destituídas de tudo que têm? E uma das coisas que eu disse foi perguntar como era na igreja primitiva. A igreja primitiva vivia sob pressão? Muito. Vivia sob uma grande pressão, ela era sempre perseguida. E alguns daquela igreja, até mesmo alguns dos discípulos, acabaram sendo presos. E Herodes achou que seria uma ideia fantástica matar um deles como exemplo, para assim conseguir a simpatia do povo judeu. Portanto, eles viviam sob grande pressão. Eles precisavam ficar juntos. O espírito de profecia diz que nos tempos em que estamos vivendo, devemos nos aproximar, aproximar, aproximar. Mas o que fazer de maneira prática? Bem, eles se aproximaram e as pessoas trouxeram dinheiro e deram aos discípulos. E eles distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Não foi? Ao invés de guardar e acumular o dinheiro que eles tinham, não seria tempo de ajudarmos uns aos outros?
Hora de auxiliarmos os irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades. Eu então sugiro que seja criado um fundo para que todos aqueles que estejam dispostos contribuem para este fundo, para que as pessoas sejam ajudadas quando realmente for necessário. A minha opinião pessoal é que isso era algo que a igreja deveria fazer. Mas se a igreja não quiser fazer isto, então que indivíduos comecem a fazê-lo, pois estamos todos rumando para caminhos muito estreitos. E especialmente quando as pessoas começarem a se posicionar pela consciência, eles vão começar a desesperar. Portanto, vamos nos unir, nos aproximar, vamos ajudar uns aos outros e, se possível, promover circunstâncias nas quais não apenas ajudamos por palavras, mas também por ação. Vamos orar. Querido Pai, vivemos em tempos muito atribulados. O mundo está de cabeça para baixo. O tempo chegou. O tempo acabou. Não resta mais tempo para achar que o Senhor vai demorar. O Senhor não está atrasando a sua vinda, os sinais mostram isso. Ajuda-nos a ficarmos juntos, a nos unirmos, para nos tornarmos um exército coeso, a fim de proclamarmos ao mundo a última mensagem. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém.